Tudo bem, pode prosseguir. Obrigado, meritíssimo, acho que resolvemos. Acho que vocês se conheceram na outra noite, bem aqui. Olha, cara, agradeço por você ter vindo. Basicamente, o que estamos tentando fazer é só tentar entender um pouco sobre Jared, quem ele é, como ele era. É dinâmica. Sabe, pelo que estamos vendo, é só algumas coisas que queremos fazer perguntas e obter respostas. Obviamente, você estando nessa dinâmica assim, você deve ser capaz de nos dar uma perspectiva interessante, com certeza. Onde eu gostaria de começar, cara, é como. Acho que vamos voltar ao começo, quando você conheceu o Shannon, certo? Tipo, como isso aconteceu? Ele não posso assim. Então, quando a gente se conheceu, nós dois estávamos trabalhando para o Blacklight aqui no Trust. Beleza. Em Legião, eu era o cara da manutenção, ela era treinadora. E foi assim que tudo começou. Eu fui apresentado às crianças, vi como as coisas eram. Ele para Shannon e eu foi uma situação um pouco única, porque por causa do tipo de pessoa que Jared era. Shannon e you. E nós basicamente acertamos isso bem no começo do relacionamento, porque não havia como eu conseguia ajudar ela com qualquer coisa relevante para as crianças se não fosse assim. Era simplesmente impossível. Então, para mim e para Shannon, era muito assim: olha, a gente realmente não pode ter um relacionamento se seus filhos não gostarem de mim, mas tudo começou assim. Então, certo. Sabe, e daí em diante a gente só foi seguindo em frente. Mas aí, Acho que o que entrando na vida das crianças, então lembro de ter procurado o Jared. eu avisei ele, eu falei, eu disse especificamente, eu disse, porque logo depois que a Shannon e eu nos casamos, eu falei pra ele, cara, agora que vou estar mais presente na vida das crianças, sabe? Talvez a gente devesse bater um papo. Nada, não recebi resposta. Foi por telefone, mensagem de texto ou algum outro tipo, e ele simplesmente não te respondeu nada, não? E essa foi a única vez que você tentou entrar em contato com ele? Depois disso, todos nós estávamos em um grupo de mensagens de texto. E houve muitas vezes em que, se você olhar, tipo, nossos e-mails, mensagens de texto, nossas conversas, É muito. pra mim, é só ficar incomodando, é muito irritante. Eu não gosto disso. Eu prefiro muito mais fazer o que estamos fazendo agora. Todos nós sentamos juntos. E se tivermos algo para resolver, vamos fazer isso juntos. Saber. A gente pode conversar sobre isso. Eu já fiz esse convite para eles várias vezes, tipo, por que vocês não vêm aqui e a gente conversa sobre isso? Vamos tentar resolver algo assim. Eu até mencionei coisas relacionadas ao fato de que eles são religiosos, praticam a religião mórmon. Shannon tem esse histórico. Tem certas coisas que a gente poderia fazer que estejam de acordo com a religião deles, certo? Certo? Onde poderíamos fazer isso em um ambiente estável? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E uma das melhores coisas que eu tive com Jared foi quando fui buscar as crianças uma vez. Isso deve ter acontecido há uns 3 anos. Eu fui buscar as crianças. E eu não sou do tipo que, tipo, não bate na porta e fala, oi, cheguei, sabe? Em vez de só mandar uma mensagem. Então eu estacionei lá fora, fui bater na porta, as crianças saíram correndo e ficaram malucas. Elas surtaram. Eles falaram, você não devia bater na porta. Eles estavam assustados. E eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Eles falaram, bem, o papai disse que você não pode, ninguém pode bater na porta. Vocês não podem bater. E eu falei, ok, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? E ele pode me falar isso. E eu só fiquei parado na porta, as crianças saíram, e eu falei, beleza, cara, tudo certo. Tipo, eu conseguia ver ele. Ele virou o rosto. Leon fechou a porta. Depois recebi uma mensagem dizendo que se eu batesse na porta dele de novo e entrasse na propriedade dele daquele jeito, ele ia pedir uma ordem de restrição contra mim. Isso foi antes de vocês se casarem? Isso foi depois? Isso foi depois de vocês se casarem. Então isso foi depois de você se tornar um padrasto. Sim. Com Teve certeza. algum incidente assim antes de você se casar com o Shannon? Antes disso, porque fui apresentado às crianças e elas, tipo, sabe, falavam sobre mim, essas coisas mais ou menos iam pra Shannon. Eu nunca recebi nada em particular, o cara nunca falou comigo. A única vez em que... Bem, na verdade não, ele nem falou nada diretamente pra mim.
Mas a única vez que realmente vimos eles pessoalmente, fora quando fazemos as trocas das crianças ou algo assim, ou quando as crianças estão fazendo alguma coisa, foi quando estávamos no tribunal. Eles entraram, eu fui cumprimentá-los com um aperto de mão. A esposa dele apertou minha mão e ele apenas olhou diretamente para o advogado dele, e ela se recusou a dizer qualquer coisa. Nossa, isso é complicado. Isso é loucura, cara. Então, fora do tribunal, quantas interações vocês tiveram? Tipo, vocês foram, tipo, pra ginástica, essas coisas? Eu sei que sua esposa, ela é. Sim, então a Água está na ginástica e ela ainda não teve nenhuma apresentação. Mas eu sei que a Abigail nos contou que ele só deixa ela lá e depois vai embora, vai pra casa, depois volta, sabe? Eles moram, tipo, a 5 minutos de distância. Obviamente, como a gente mora tão longe, a gente entra lá. Eu entro e aviso ela, eu falo, tipo, ei, cara, você devia parar de ser tão tagarela e praticar, sabe? Coisas assim. Mas eles nunca ficam. Eu também já fui nas semanas deles. E só pra tirar fotos com a Abby, tipo, sabe? Mostrar progresso e nada. A única outra vez que tivemos uma interação foi... A Ibi estava na dança e ela teve uma apresentação. Então, nós fomos lá. Eles nos evitam como a peste. Então os pais dele estavam lá, se não me engano. Eles sentaram completamente afastados. Nós sentamos lá na frente. Alguns amigos da Shannon estavam lá, eles estavam ao nosso redor. E na saída, como era a semana deles, eles estavam indo embora com as crianças, sabe? Então a gente só foi até as crianças e demos flores para Abby, sabe? Fizemos o Liam entregar flores para ela. E eles simplesmente ficaram parados, ou ficaram mais afastados. E nada, nenhum resmungo, nada. Teve até vezes em que a Shanna ou as crianças pediam para ligar para a Shanna, ou a Shanna pedia, ou vice-versa. E se eles estavam no carro com ela, sabe? A mulher, depois que a irmãzinha mais nova deles nasceu, Bexley, Eles ficaram tão animados. Tipo, pra mostrar o bebê, Certo, certo. e eles estavam todos no carro. E aí Jared e Kristen surtaram pra caramba. Eles ficaram tipo, não, de jeito nenhum. Tipo, eles não queriam que a gente visse o bebê. eles não queriam nada disso, não mesmo. Então, como foi? Quer dizer, obviamente, nas suas interações, digo, você não interagiu tanto assim com eles, como as crianças pareciam. Como elas eram com Jared? Então, tem o... Nossa, um longo histórico, eu acho que posso contar para vocês sobre as crianças e as interações delas. E isso com certeza é algo que ficou mais evidente desde que eles começaram a fazer terapia depois do divórcio. Eu conheci a de McGowan, ela é tipo a melhor. E ela esteve presente em tudo isso. Quer dizer, as crianças têm diários que, sabe, quando eu acho que eles fizeram 7 anos. Eu falei pra Shannon, tipo, olha, algumas dessas coisas que estão acontecendo, para eles conseguirem verbalizar melhor ou para não esquecerem quando forem falar com a terapeuta, tipo, talvez a gente devesse pedir para eles escreverem. Então, para eles, era mais como se fosse um exercício de escrita, porque foi assim que eu apresentei isso para eles, e era para que eles pudessem ter todas as informações para entregar para a doutora Mercedes. Mas muita coisa era. Sabe, às vezes eles falavam que tinham medo de perguntar coisas pra ele, mas eu não acho que era isso. Eu acho que era mais tipo, ele vai dizer não, então eu não quero perguntar. Mas aí tinha outras vezes em que, como era meio a meio, toda vez. E a cada 2 semanas, se não estávamos com as crianças, a gente saía às quartas-feiras para um encontro, e quando estávamos com elas antes, era uma janela de 2 horas, a gente ia jantar. E era isso, foi isso naquele dia, naquela quarta-feira. E ele veio, buscou elas, foram jantar, deixou elas em casa, então isso era normal. Mas há muitas vezes em que, porque era só ele naquele momento, ele dizia coisas específicas para as crianças. E quero dizer, a gente passava por uma montanha-russa de situações, como uma vez em que, especialmente, a Abigail queria pintar o cabelo de roxo. Tá tudo certo, tanto faz. Ficou ótimo. Sabe por que não fazer isso de forma profissional ao invés de passar aquele giz? Essa é a cabeça dela, a minha é outra. Mas ela realmente ficou com medo de perguntar pra eles e receber aquela rejeição. Não, mas além disso, quando ela abordou o assunto, que eu tava, sabe, é uma daquelas coisas em que eu não quero que eles tenham medo de enfrentar esse tipo de situação. É assim, você tem que encarar de frente, e se eles disserem não, quem se importa? Sim. Sabe? A melhor coisa que pode acontecer é eles dizerem sim. Todo mundo ganha. Se eles disserem não, bem, dane-se, a gente vai pensar em outra coisa. Então ela senta lá e pergunta pra ele. E então ele começou a dizer para ela que se ela fizesse isso, primeiro foi
Bem, seu cabelo é lindo do jeito que está. Mas eu quero fazer isso. E então foi, bem, Deus não vai gostar de você e você não vai ser aceita na igreja. Becker desviou, tipo, quase imediatamente. Isso é bem. Uma virada bem brusca aí. Ele disse algo parecido para Liam. Depois ele contou para ele sobre a rejeição na igreja em relação a tatuagens. E eu sei que isso foi uma indireta para Shannon, porque Shannon tem uma tatuagem que cobre o braço todo. Sam. Então, tivemos que levar as crianças. Felizmente, somos amigos de um bispo da religião que mora na nossa rua. E ele e a esposa dele, a gente se dá bem com as famílias deles, é ótimo. E aí Xenon falou, sabe de uma coisa, por que que a gente não te leva para conversar com o bispo? E aí as crianças começaram a fazer perguntas pro bispo, tipo, olha, disseram pra gente que não poderíamos. E ele teve que explicar para elas e tranquilizá-las. E assim, vocês sempre serão bem-vindos na igreja, vocês não serão rejeitados por isso. E aí a situação ficou ruim porque as crianças contaram para Jared. Olha, o bispo disse pra gente que estava tudo bem. Jared, então, no próximo encontro, foi até a igreja e entrou numa briga de egos com o bispo. E o bispo, tipo, as crianças estavam lá, então o bispo disse: Ei, pessoal, por que vocês não vão lá fora? Então ele teve uma conversa inteira com ele e deixou que ele desabafasse tudo. Então, depois do confronto, Sabe, ele ficou tipo: o que você quer, cara? Por que você não iria querer que a mãe de seus filhos tivesse sucesso para que eles pudessem ter uma vida melhor? Foi basicamente isso. E ele simplesmente perdeu a cabeça. Foi embora. As tios foram jantar, então ele pediu para as crianças contarem onde ele mora e depois passaram de carro na frente da casa dele. Quando foi isso? Quanto tempo faz? Droga. Isso deve ter sido há 2 anos. antes da Covid, então com certeza faz 2 anos. Isso dá uma Nossa. noção da linha do tempo. Você, sabe o nome do bispo? Obviamente o nome dele é Curry. Curry? Esse é o sobrenome dele. E a igreja dele fica aqui em cima na Penene? Penman, isso. Sim. E então o bispo teve que entrar em contato com o jurídico em relação à parte legal da igreja, sabe? Meio que notificar. Porque ele teve que entrar em contato com o jurídico? Affirmative, por causa da interação deles e porque ele passou de carro na casa dele. É uma dessas coisas, tipo assim. E meio estranho. É estranho sentir o cheiro. Físico ou algo assim. Não, ainda muito verbal. Muito verbal. E então, sim, ele pediu para as crianças levarem ele e mostrarem onde fica a casa dele. Eles te contaram. Ele te contou onde ele disse isso ou algo assim? Isso nos contou. Ele basicamente nos disse que estava perguntando por que ele gostaria mais ou menos interagir e ajudar alguém que saiu da igreja. E ele estava falando da Shannon sem parar. Foi basicamente isso que aconteceu. Que então, para o bispo, foi mais uma vez aquela coisa de por que você iria querer que a mãe dos seus filhos fracassasse, sabe? Por que você não iria querer que ela tivesse sucesso então- no acampamento e tudo mais? É, tipo 50-50, e aí, sabe, eu sou bem. Eu mal consigo me lembrar disso. Mas ele citou um versículo para ele que é tipo assim, sabe? Mesmo que você tenha uma ovelha que se separou, por que você não faria de tudo para buscar essa ovelha? O de volta para o rebanho ou só para segurança? Então, ele mandou essa para eles e ele não gostou nem um pouco disso. Então, Você disse ter sucesso? Você continua dizendo isso? Por que você quer que ela tenha sucesso, Shannon? Tipo, o que você quer dizer profissionalmente ou espiritualmente? O que você quer dizer? acho que, não sei se naquele momento o bispo estava falando, tipo, no sentido espiritual, não sei se era nesse sentido. Eu não sou ele, temos que perguntar para ele. Mas tenho quase certeza de que aquela interação foi mais do tipo, por que você está ajudando ela? E é tipo, por que você agora iria querer ajudar ela? Faz sentido. Vamos falar sobre a noite em que ele saía com as crianças. E sabe, estamos só tentando entender como isso funciona. Meio que o que aconteceu naquela noite. Eu sei que ficou meio programado por causa de ginástica. Tipo, normalmente, numa noite típica dessas saídas, quando o Jared vinha buscar as crianças, como era? Como acontecia do começo ao fim? Então ele geralmente chegava, mandava mensagem aqui. As crianças saem e normalmente a gente observa elas entrando no carro e quando elas voltam simplesmente entram. Nós ensinamos elas como ficar fora de casa. Então, se a garagem tá fechada, eles têm que ficar do lado de fora ou eles entram na garagem e a gente sabe que eles chegaram. E normalmente, tipo, os cachorros ficam loucos por um instante e a gente sabe que eles chegaram. E é isso. É exatamente assim que acontece. Existe alguma comunicação sobre onde eles estão, o que vão fazer ou algo assim? Nada disso. Não. Então vamos falar sobre aquela noite
Na verdade, normalmente a gente pergunta para as crianças, tipo, e aí, o que vocês estão pensando em fazer no passeio com ele? Onde vocês querem comer? Assim, eles podem falar isso para ele. Mas é um pouco chato porque antes a gente tentou meio que integrar isso, tipo, vocês também podem fazer escolhas. E aí a gente fica tipo, por que que vocês não ligam para ele na terça-feira? Assim vocês podem, sabe, falar tipo, ei, queremos ir para lá e assim vocês têm uma boa chance de ir para lá, é para lá que vocês querem ir, porque já aconteceu de tipo, eu não quero ir para lá, a gente acabou indo para esse lugar e eu não gostei, blá blá blá. Sabe? É tipo, por que vocês não avisam eles antes? Sabe? É melhor funcionar. É melhor ajudar vocês. E aí eles vão avisar. E eles ficam tipo, vamos pensar sobre isso. E aí não é pra lá que eles vão. Então, essa decisão normalmente era tomada por Jared sem a opinião das crianças. A decisão tomada quase na hora, tipo, ele chegava a ouvir a opinião deles, ou era só, tipo, aqui quem manda sou eu que mando, eu que faço. Eu realmente não sei, pra ser honesto. Teve algumas vezes, teve momentos em que era tipo, "Oxe." Na verdade, eu nem consigo lembrar de nenhuma vez em que as crianças disseram sim. A gente pediu pra ir pra tal lugar e foi pra lá. E já era mais assim, a gente ia no Firehouse, e aí eles concordavam que gostavam do Firehouse, então todo mundo ficava feliz naquele momento. Então vamos voltar para aquela noite particular e estamos tentando entender como foi aquela noite e descobrir tudo o que aconteceu. Então, a que horas ele veio buscar as crianças? 6h30. 6h30. Manda uma mensagem dizendo estou aqui. E então as crianças saem correndo, entram no carro e vão embora. Isso, certo? Então, a que horas eles voltaram? 7h45. 7h45, ok. E você viu as crianças entrando? Não, eu ouvi eles entrando. Porque eles tinham. Eu tava largado no meu sofá. Então eles entraram, fecharam a porta, os cachorros começaram a latir, meus cachorros começaram a latir. E é assim que eu sei que eles estão lá, eu entro. Oi, mãe, blá, você sabe? E os dois subiram as escadas. Eu me levantei, fui tomar um banho. E foi assim, é basicamente assim que sabemos se eles estão lá. Sim, então Shannon os cumprimentou quando eles chegaram, certo? Você disse que eles subiram. Você conversou com eles naquela noite, ou? Shannon conversou. Eu tava realmente fora de mim. E eu tomo. E pego e escondo essas doses. E aí, nesses momentos, eu fico totalmente desligado. Então, tipo, naquela noite eu tava mais grog do que tudo. Então você lembraria das crianças falando sobre qualquer coisa que possa ter acontecido? Eu teria lembrado, mas não lembrei. Porque geralmente quando eles chegam em casa, eles entram ou comem outro lanche. Eu não lembro de nada disso porque eu tava no banho. Eles comem outro lanche, depois vão tomar banho e fazer o resto, se preparar pra dormir, porque eles estão na cama às 9. Então, o quê? 1h15. E tecnicamente. Foi assim, eles beberam água, subiram, tiveram tempo livre. Eles Liam desce de novo pra tomar banho. Sim, sabe, a gente só perguntou pra eles, eu falei, como foi tudo? Como foi o passeio? Na verdade, não, foi isso. Foi eles falaram pra gente que foram ao Burger King. E que E aquele passeio em particular foi tranquila. E foi só isso. Então eles não se lembravam de nada que possa ter acontecido naquela A ocasião. única coisa que eles mencionaram foi que Jared recebeu uma ligação e eu tive que esperar no carro. Eles não puderam vir, então eu fui, então eles só tiveram que sentar lá e esperar. E foi só isso. Isso pode mostrar só a minha falta de conhecimento sobre isso. Mas o que é gabapentina? Gabapentina é É tipo um bloqueador de nervos. E é pra dor. Então eles me dão isso pra dor e pra dor de cabeça. Ok, isso te deixa, tipo, grog ou algo assim? Sim, dependendo da quantidade que você toma, parte da dor fica anestesiada. Tipo, pra mim, pelo menos, eu tomo uma dose bem alta por causa das coisas que tenho e eles também não conseguem descobrir o que é. Bem. Isso não me faz sentir bem. Aí é uma droga. Bom, acho que depois disso eu vim e conversei com você. Eu sei, mas quero dizer, nesse momento as crianças já estavam dormindo. Acho que o que foi que eu fiz, eu sei. Eu sei que lavei roupa porque tinha roupa na cama. Então eu só fiquei lá sentado e tava conversando com a Shannon sobre várias coisas. Ela tava embalando um pedido e colocou do lado de fora porque se a cliente dela ia passar para pegar o pedido naquela noite. O que é normal. Isso já aconteceu antes. Sim, então. Na verdade, ela só estava limpando, nós estávamos apenas conversando. Ela limpou a cozinha, ela limpou um pouco do escritório dela. E então vocês tocaram a campanha 1 da manhã. Nós estávamos nos preparando para encerrar.
E eu pensei que vocês eram cliente dela e vocês tocaram a campainha. E eu fiquei tipo, não tem como o cliente dela ter acabado de tocar a campainha 1 da manhã. Tipo, o que que tá acontecendo? As crianças disseram alguma coisa recentemente. Sabe, nos próximos dias, nos últimos dias, ou sei lá, talvez se eles lembrarem de alguma coisa. Uma discussão ou algo assim na casa do Ron depois disso. Nós perguntamos a eles se havia algo diferente e, sabe, eles meio que repetiram isso. Tudo, tudo, tudo. A única coisa que realmente aconteceu foi que eles tiveram que esperar no carro porque ele tava em uma ligação de trabalho. O quê? Tipo, a gente perguntou pra ele, isso acontece? E eles disseram, sim, às vezes a gente vai comer. E aí ele precisa atender uma ligação e aí ele fica no telefone pela maior parte do tempo. E é basicamente isso. Mencionou algo no começo, você meio que entendeu quem era o Jared. O que você quis dizer com isso? Me conta, ele era uma pessoa confrontadora ou não? Não, se eu tivesse que definir ele, Odiava isso. Ele odiava. Ele, bem, Ele era mais um valentão de internet do que qualquer outra coisa, sabe? Tipo, porque era isso que eu recebia. Foi só isso que eu recebi durante 4 anos seguidos. Enquanto ele tivesse um teclado ou pudesse tocar nele, sim, ele faria. Então eu não vou ver tomar pessoalmente, eu vou para casa, eu vou falar sobre isso no chat e... É, porque... Porque teve uma vez em particular que tinha uns papéis pro Leão. E ele disse especificamente: bem, peça pro Leão trazer isso. eu fiquei tipo, cara, você não tem o direito de me dizer o que fazer, não na minha casa. Então eu levei aquela papelada e falei, ei, senhor Leão, isso aqui é pra isso. Nunca fez contato visual comigo, só olhou, pegou e foi isso. Agora, a esposa dele, você pode conversar com ela vai falar com você e tudo mais, mas tipo, Mesmo que a gente tenha uma consulta médica. Se a gente estiver lá, se a Shanna estiver lá em especial, a Shanna ele vai sair e ficar do lado de fora da porta até o médico chegar. Aí ele fica na porta, Mas ele não vai ficar naquela sala para interagir ou qualquer coisa assim. Ele vai, tipo, comer na luz lá dentro. E ele já disse isso antes, já falou para as crianças. Ele fala assim: me deixa desconfortável estar perto da sua mãe e blá blá blá. E porra, é muito irritante. Antes vocês iam muito juntos ao médico ou... nós, quer dizer, a gente costumava ir. E aí tudo, claro, mudou. Mas se eu estiver disponível, eu sempre vou. Teve uma vez em que nós 4 fomos juntos porque estávamos lutando para não darem mais medicação ao Leon. E isso era para TDAH. Ok. E ele já tinha mostrado sinais e estava com dificuldades na escola. Então a Shanna começou a insistir, tipo, vamos conseguir ajuda para ele. E o que mais me irritou naquela situação foi que antes de irmos ao médico, eu perguntei direto pro Leão, falei: "Ei, cara, você sente que tá tendo dificuldades na escola?" E ele disse: "Sim, tipo, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Eu não sei. Eu não sei porque eu simplesmente não consigo fazer." Bom. Então eu disse pra ele, tipo, cara, é o seguinte, essa é a nossa ideia. Existe um remédio que talvez possa te ajudar a se concentrar. então você quer ajuda para conseguir se concentrar na escola? Ele disse: sim, eu topo. E pra ele já toma uma série de remédios, mas faz isso praticamente a vida toda. Então foi mais uma coisa do tipo, ok, podemos te dar outro remédio, você está confortável com isso de certa forma, sabe? Porque queremos testar para ver se te ajuda. E se te ajudar, legal, a gente continua com ele. E aí fomos ao médico. E só de ouvir eles conversando, eles tinham as preocupações mais idiotas. E se você ler a avaliação, porque era assim, a gente tinha que fazer uma avaliação feita pelos pais, os professores tinham a avaliação deles, e aí os médicos tinham a avaliação deles. A nossa, a dos professores e a dos médicos basicamente diziam a mesma coisa. E se você ler a deles, ele é uma criança normal. Ele não faz isso, ele não faz aquilo. Tipo, Você não presta atenção no seu filho, porra. Acertou. e aí uma das coisas que ele disse durante esse tempo foi, bem, sabe, como é que eu devo conversar com meu filho? Porque, sabe, ele sabe que é especial por causa do coração dele. E aí, sabe, será que ele vai desenvolver um complexo se eu tiver que dar mais remédios para ele? E do ponto de vista da Shanna, de como ela o conhece, essa questão era mais eu não quero que meu filho tome mais remédio, porque isso pega mal pra mim, como se fosse culpa minha ele precisar de medicação. Eu meio que assumi a situação, falei, já conversei com o Leão.
Já conversei com ele, eu perguntei se ele queria ajuda para se concentrar na escola e tem um remédio que pode ajudar. Então ele topou porque quer se sair melhor na escola. Aí eles começaram a discutir com a gente porque disseram, queremos que ele seja avaliado. Ótimo. Mas se vocês querem isso, vocês vão pagar por isso. Eu não vou pagar por essa porcaria porque eu posso dar isso pra ele por uma semana e se não funcionar a gente pode ajustar ou tirar ele disso. E é isso. Eu fiz toda a pesquisa, ia levar uns 4 meses para ele ser avaliado e depois mais 1 a 2 meses para receber todos os dados e resultados. Certo? Então a gente ficou aqui, tipo, Aqui está. Isso é tudo, demos tudo para ele. É um jeito à moda antiga, vamos ver se funciona. É tipo, olha, se você quiser fazer isso, é com essa pessoa que você precisa falar. Aqui estão os preços, a gente não vai pagar por isso. Mas também saiba que Leon vai sofrer porque ele está esperando o ano letivo inteiro para resolver essa parada. eu não tô brincando. E tipo, a Shanna fica Prova absoluta de que ele já devia estar nessa rotina antes, tipo, há muito tempo. Eles aceitaram, ele começou a tomar. E um mês depois ele ganhou o concurso de soletração. Ele mandou muito bem, e eu te digo, se você tivesse visto ele bem antes disso, Não tinha como aquele garoto conseguir. Isso me deixou de queixo caído. Eu falei, cara, você conseguiu. Tipo, você tá mandando bem e ele sabe e entende isso também. Tipo, ele vai pra escola se ele esqueceu de tomar o remédio. E ele vai, tipo, falar com o professor dele, tipo, se enchendo. Você sabe se eu tomei meu remédio hoje de manhã? É a coisa mais engraçada que existe. e ele fala, ué, você tomou? E ele responde, acho que não, porque eu simplesmente não consigo, tipo, sentar e tal. Aí ele manda uma mensagem pra Shanna e diz: Ei, Leon acha que não tomou o remédio dele hoje de manhã. E ela vai até a mesa, tá bem ali. E por sorte a escola fica bem do nosso lado. Então a gente só leva até lá. E esse é um daqueles casos, cara, e já aconteceram várias outras coisas. Leon reconhece muitas coisas sobre si mesmo e sobre a própria saúde. E nós ensinamos pra ele, tipo, ei, se você estiver se sentindo assim, precisa avisar alguém porque ele tem um defeito cardíaco. E aí, quando ele fica sem fôlego, dependendo de como for, e fica com chiado no peito, ele consegue perceber. E ele se sente pesado e cansado. Então, já aconteceu. Teve uma vez em particular que a gente tinha acabado de sair com eles na noite de visita, e era a semana deles. E o Leão nos contou, e a gente conseguia ouvir o chiado nos pulmões dele, então avisamos pra ele, ei cara, vai lá e pede pra eles te darem uma nebulização. E então, se você não estiver se sentindo bem de manhã, peça pra eles fazerem outra nebulização de manhã. Tudo bem? Beleza. E a gente mandou mensagem também, tipo, ei, Leão, a respiração do Leão não parece estar muito boa, sabe? Tipo, ele não tá se sentindo bem, então garante que ele faça uma nebulização ou algo assim. A gente meio que insistiu e forçou a barra. E quando ele pediu na manhã seguinte, porque não estava se sentindo bem, Ele disse não. ele disse, pega outra bombinha. E isso é diferente de receber a nebulização. Certo, certo. E então ele o mandou para a escola. Ele chegou na escola, ainda não estava se sentindo bem. Então ele contou para a professora e ele disse, ei, pedi para o meu pai uma nebulização. E ele me disse, não, minha mãe pode vir aqui para eu fazer a nebulização. E felizmente o professor a quem ele pediu entende, ele faz o mesmo tipo de tratamento respiratório. Ou acho que o irmão dele fazia. Então ele entendeu. Nós corremos para lá, fizemos ele sentar, demos o tratamento respiratório para ele. Levamos um pouco de comida para ele. E ele tá se sentindo melhor. E Shanna, sabe, ela foi proativa e disse, olha, talvez seja bom dar uma olhada nisso, só por precaução, porque não podemos correr o risco de o leão pegar uma pneumonia. Não podemos. Deixa parar. Eu entendo sobre leão e a condição do coração e dos pulmões dele, pneumonia vai matá-lo. Então, por que arriscar ele ter qualquer tipo de, sabe, falta de ar? Então Shanna marcou pra ele ir ao médico e tudo mais. Nesse mesmo dia, eles surtaram e foi tipo, como assim? Por que você faria isso sem nos avisar? Blá blá blá. É tipo, tô avisando vocês agora. E é tipo, tudo que vocês precisam fazer é buscá-lo e levá-lo. Ou a gente pode levá-lo e depois deixá-lo na casa de vocês. Não, eles não quiseram fazer isso. Então ele disse que Leon nos contou que quando eles entraram no carro, ele basicamente fez o Leon duvidar do que sentia. Disse que ele não estava, que estava se sentindo bem e que não ouviu nada de errado com ele. E então disse, e falou para Leon que Leon estava mentindo. Mas então, quando ele entrou e falou com o médico, Leon disse a ele que Leon estava meio que forçando a tosse. E aí o médico, obviamente, estava ouvindo ele. Você tá meio que forçando, mas sabe, só relaxa. E aí Leon perguntou direto pro médico, tipo, dá pra perceber que eu tô com tosse, né? Mas, obviamente, como demos um tratamento respiratório pra ele, os pulmões dele estavam bem abertos, então ele estava bem naquele momento.
E foi só uma bagunça do caramba com isso. E é assim que as interações acontecem, é assim que as coisas com as crianças são. Tipo, é uma constante de vai e vem. A Abigail era. Eu nem sei se ela vai continuar fazendo isso, mas ela estava demonstrando interesse em ser proativa na igreja. A gente achou que estava tudo bem, não nos importamos. No entanto, sabemos que eles impuseram certas coisas às crianças e usaram a igreja como uma ameaça sobre elas. E não é assim que isso deveria ser apresentado para uma criança. Então decidimos, olha, sabe de uma coisa? Se a Abigail quiser fazer isso, podemos levá-la com a gente nas semanas em que ela fica conosco. E Shanna disse, é isso que eu vou fazer. Assim eu posso ensinar para ela a diferença de como as coisas podem ser. A Abigail queria se batizar, então nós, sabe, dissemos para ela, tipo, tudo bem, só certifique-se de aprender e entender ao que você está se comprometendo. Mas vocês estão falando de onde estás? Isso se vão, e tendo feições, uma experiência, e ganhou isso, irmão e vovô, a mãe vi sonhos no lá. Então ela ficou lá, eles saíram para um programa juntos, e ela disse para Jared, olha, é aqui que eu quero fazer, e eu quero que a vovó e o vovô Gardner estejam lá, quero que Shanna Moore esteja lá. E Jared Mill, que acabou com essa ideia dizendo, Abigail, isso é muito importante para mim. Sabe? Tipo, eu só vou poder fazer isso uma vez com você. E também eu não gosto dos seus avós. Sabe, eu nem consigo lembrar o motivo do que ele disse. E aí ele ainda acrescentou, e eu realmente não gosto da sua mãe. Se eles estiverem lá, vão estragar a viagem em família. Foi isso que ele disse para ela. E isso é irritante porque tudo aquilo era sobre ele e não sobre ela naquele momento. Sim. E eu queria dizer algo, não estava lá. E ele queria dizer algo. E ele se sentiu mal porque ele não disse nada. E quando ele me contou sobre isso, eu disse para ele, cara, você fez a coisa certa. Por que você tivesse dito algo naquele momento, ele teria surtado com você. E isso simplesmente não vale a pena. Assim, eu fiquei tipo. Então você fez a coisa certa e obrigado por me contar. Nossa. Foi mais ou menos assim que as interações com as crianças aconteceram. É que havia muita briga. E se vocês entrarem em contato com a doutora Mercedes, quer dizer, ela pode contar o resto porque as crianças conversam sobre eles, elas falam sobre nós. E tudo bem, porque é aquela coisa de casa dividida. É. Mas houve muitos e muitos momentos em que ele simplesmente martela isso neles e depois enche a cabeça deles com informações totalmente malucas. E aí, quando eles voltam para nossa casa, A gente tá fazendo controle de danos. praticamente toda semana, é sempre um recomeço. Aquela segunda e terça-feira são sempre difíceis porque a gente tem que colocar eles de volta nos trilhos. É, tipo, isso aparece no desempenho acadêmico deles. Aparece quando eles vão conversar com as pessoas. Nossa, seus filhos são realmente incríveis. Ou então, nossa, eu vi eles na semana passada, o que aconteceu? Certo? E aí, quando você olha para o desempenho acadêmico deles, é a mesma coisa ao longo dos anos. Eles estão lá, estão nas semanas em que ficam com ele. E quando você vê o que estão fazendo, há uma dificuldade porque não há assistência. Tivemos que lutar, tivemos que entrar na justiça para conseguir colocá-los na escola. E ele argumentou que estávamos tirando as crianças do lugar delas e que era muito longe para ele dirigir até lá. Nós dissemos diretamente para ele, tipo, nós vamos pagar toda a escola. São 15 mil por criança. Certo? Então nós dissemos para ele, tipo, nós vamos pagar toda a escola e, tipo, sabe, vamos ajudar com alguns materiais. Só isso, tipo, é só isso que estamos pedindo de você. E aí, no final das contas, como acabou sendo resolvido, foi que Shanna abriu mão da pensão alimentícia, o que foi uma piada. E basicamente, assim, que ele parou de ter que pagar a pensão alimentícia. Ele falou, beleza, então as crianças podem ir. E foi isso. Mas eles realmente não tinham nenhum envolvimento com a escola, nada disso. Quer dizer, os professores deles também podem te contar sobre as interações que tiveram com eles, que eram tipo, é ou mal, mas não é amigável. Sabe, é tipo, queremos saber, ok, ótimo, eles podem ter uma conversa com eles, com certeza. Mas se a gente estiver por perto, a coisa muda completamente. Então, tipo, reuniões de pais e mestres e tal, eles não participam disso ou fazem separado ou como é? Eles podem marcar um horário separado, acho que só teve uma vez, e foi no meio da Covid que todos nós fizemos juntos. É isso, corre bem, mas eles não ficam lá pra... Eles fazem de forma indireta. Como estamos em lados opostos, e o professor está presente, se dissermos algo,
eles vão encontrar uma maneira indireta de nos fazer uma pergunta, mas é através do professor, entendi. Eles não vão deixar a gente fazer De jeito diretamente, nenhum. basicamente. Bem, parece que vocês têm um relacionamento bem complicado quando se trata das crianças aí. Foi um saco, assim, e vou te dizer, tipo, a última coisa que estava acontecendo, não sei se tem a ver com as crianças, e ele estava lutando para tirar as crianças dos cuidados da doutora Mercedes, a terapeuta delas. Ele queria acabar Com as crianças fossem à terapia, ele queria que parasse, e ele estava dizendo que nunca tinha concordado com isso, e que eles vão e contam para as crianças. Eu não sei se ele achava que a gente estava lá dentro com as crianças. As crianças iam sozinhas, a gente não fica lá. Normalmente a gente entra primeiro e conversa com a doutora Mercedes, e meio que dá uma atualização do que está acontecendo. Depois disso, a gente sai, as crianças entram e conversam com ela. E eles são totalmente abertos sobre o que contam para ela. Isso é com eles. E é só para ajudar eles. Fora isso, ele queria que parasse porque em algum momento ele sabia que as crianças estavam falando sobre ele. Então, é por isso que ele queria que parasse. E ele queria que parasse. Então ele nos enviou um documento através do advogado dele. Nós encaminhamos para o nosso advogado. E ó, o nosso advogado ficou mais ou menos assim: isso é real, isso é sério. E o nosso advogado realmente nos disse que ignorou porque não achou que fosse sério. Ele esperou passar o tempo. Então eles entraram e ele voltou e ficou sério. Ele disse: eu não recebi sua resposta e blá blá blá. E nós perguntamos para os nossos advogados: ei, vocês podem responder isso porque isso está saindo do controle agora. E é absolutamente ridículo. Certo. O seu advogado estava preparado para dizer: espero que isso vá para frente para eu poder acabar com ele no tribunal. A gente estava esperando que ele fosse insistir nisso para que pudéssemos abrir uma investigação social contra ele. Até praticamente esse ponto, o objetivo principal, por causa porque não foi amigável e por causa de como eles estão sendo com as crianças. Nós estávamos mais ou menos lutando para que as crianças tivessem uma chance e para que Shanna tivesse o maior poder de decisão. E se ela pudesse ter mais tempo com ele, se fosse tipo 60-40 ou algo assim, se a gente pudesse flexibilizar só um pouco, seria ótimo porque as crianças estariam melhor. Sabe? E se a gente pudesse encurralá-los em todas as interações com as crianças, todos nós precisaremos estar juntos. Então eles podiam simplesmente aguentar. E eu não me importo se eles estão sofrendo porque estão desconfortáveis. Eu prefiro muito mais que tudo esteja ali, junto, de uma vez só. Então, se eles fizerem alguma besteira, eu posso imediatamente, eu sou do tipo que confronta. Eu não me importo com isso. Então, eu vou falar, tipo, não. De jeito nenhum, cara, a gente não vai fazer isso. E eu posso cortar ele e as crianças podem ver, tipo, olha, senão a gente pode fazer desse jeito. E todo mundo vai estar aqui. Então não tem esse negócio de, eles disseram não, não, não. Tipo, isso me irritava demais. Mas era por isso que a gente estava lutando. E eu estava esperando que, tipo, beleza, tô preparado, temos tudo que a gente precisa. Se ele insistir nessa coisa de terapia, seria absolutamente hilário porque vai ser destruído. E aí a gente pode pedir uma investigação social. Teve algum incidente? Eu fico falando das crianças, cara. Teve algum incidente com Jared e Leon envolvendo algo no Dia dos Namorados? Chocolate na cama ou algo assim? Eu não sei sobre esse caso em particular. Tenho quase certeza de que isso parece algo que o Leon faria, tipo, ele roubaria chocolate e comeria. Ele faz isso. Ele entra escondido na nossa despensa, tipo, bem cedo de manhã, antes das pessoas acordarem. Ele vai lá e, tipo, já foi pego na nossa casa. Eu tenho quase certeza de que ele já fez algo parecido lá também. Não sei nada específico sobre isso. Ele fez algo relacionado, ok. Então, minha outra pergunta, cara, e provavelmente é minha última pergunta. Agora, conhecendo o Jared e sabendo, você sabe mais ou menos quem ele é e sabendo o que aconteceu, o que você acha que aconteceu com ele. Poxa, cara, quero dizer. Isso é uma grande especulação, sabe? Tipo, os pais da Shanna vieram passar um tempo com a Shanna e as crianças, sabe? E ajudar ele durante tudo isso. E, sabe, quando vocês apareceram, eu senti que tudo que vocês perguntaram eram perguntas bem básicas. Tipo, Abuso de substâncias, ele, sabe, ele tinha algum inimigo, coisas assim. Mas é uma daquelas coisas que é tipo, cara, você precisa entrar na fila. Ó, que eu conheço pessoas que não gostam dele. Eu te falei que eu particularmente não gosto dele. Eu não vou com a cara desse cara. Mas no que diz respeito a... Eu não ouvi nada diretamente de vocês. Sabe, tipo, ninguém me falou nada. É só o que você pode ler e o que encontra na internet. E é uma daquelas coisas que é tipo... Não entendo por que saiu do carro.
A única coisa que consigo pensar é que ele conhecia alguém que estava bem ali na frente dele, porque não consigo imaginar outro motivo para você sair do seu veículo. Se alguém se aproxima do seu veículo e você não conhece a pessoa, Eu quero entrar no seu carro, você simplesmente vai acelerar e ir embora. Ou se eles estiverem na sua frente, droga. Ou tipo, sabe, se algo estiver prestes a acontecer bem na sua frente pela cidade, eu prefiro atropelar essa pessoa. eu com certeza aceleraria. Se eu não conheço a pessoa, não tem motivo para sair do carro. Nenhum. Eu não consigo. Mas Por exemplo, se o Play tava lá ou qualquer coisa assim. Eu não sei o suficiente sobre o cara para saber no que ele tá envolvido ou no que ele poderia ter se envolvido. Sim, claro. Quem você acabou de dizer que conhecia um monte de gente que gosta dele, tipo quem? Boxa, cara, quero dizer, tipo, pessoas da igreja dele. A igreja dele é lá no condado de St. Louis. E, tipo, é muito por causa das pessoas que conhecem Shanna. E porque essas mesmas pessoas que conhecem Shanna, Por exemplo, agora, ele faleceu. A esposa dele. Eu tenho quase certeza de que a Shanna te contou. Mas a esposa dele mandou uma mensagem para Shanna dizendo que eles poderiam vir buscar as crianças para a cerimônia do funeral e que as trariam de volta quando terminassem. E foi tipo, nós vamos porque vamos estar com eles. E faz todo sentido. Eles vão ficar bem ao nosso lado. E nós conversamos, até mesmo conversamos com a terapeuta sobre isso. É como a Shanna é a mãe. Você não vai tirar isso das crianças nem da Shanna. E nós queremos que eles vão porque eles precisam desse encerramento. Eles precisam de algo para seguir em frente, para então se despedirem, prestarem suas homenagens. eu tava totalmente de acordo com isso. Ela foi direta e disse: você não é bem-vinda aqui, você foi horrível com ele, blá blá blá. E é louco porque quando deixamos ela entrar na nossa casa na manhã seguinte, depois que ela nos disse quando iríamos contar a notícia para as crianças, Ela perguntou, tipo, posso estar lá quando vocês contarem para as crianças? E a gente disse, sim, tudo bem. Acertou. Então, E como, além disso, Amigos da Shanna que ainda praticam e estão naquela igreja também receberam um aviso de que não podem comparecer à cerimônia pública do Jared. e é assim mesmo, é desse jeito. É mais sobre pessoas que conhecem o Jared através da Shanna e que já viram como o Jared é. eles não gostam dele. Então é mais ou menos por aí que a lista vai. É mais pelos contatos da Shanna. E tipo, nem são amigos dela ou pessoas próximas, são conhecidos. Certo. Shanna era professora, muitas dessas crianças vão àquela igreja. Então ela conhece elas dessas interações. Tipo, eu conheço essa mãe. Ele costumava dar aula para o filho dela, então, ei, podemos bater um papo amigável. De repente, eles são afastados porque conversaram com Shanna. Então eles não podem ter nenhum contato com a família de Jared. E até agora, Os avós e os pais de Jared vieram direto da Alemanha. nenhum deles entrou em contato conosco para perguntar sobre as crianças. Nenhum. E isso também aconteceu com o irmão de Jared. O irmão de Jared saiu da igreja, então eles cortaram ele completamente. É Eli, o filho dele. Então o outro neto, basicamente, não existem para eles. E é assim que a árvore genealógica funciona nesse sentido. E agora, Kirsten, Pra mim, nem lá escreve os e-mails dele e a gente percebe a diferença. Sabemos que é ela. E tipo, agora, ela não tem mais freio nenhum porque não há mais restrição. E ela tá sendo uma baita vaca. Kirsten está Tipo isso, hein? tudo bem? Tipo, pra ela dizer pra Shanna que ela não pode ir e que ela pode vir buscar as crianças e que eles vão devolver quando quiserem, ou algo assim. Parecia um pouco injusto, considerando que vocês deixaram ela entrar. certamente. Sou casar e está lá e Cara, é super irritante porque mesmo quando ela apareceu na casa, a gente falou pra ela, vamos conversar lá fora por alguns minutos. Pra garantir que todo mundo estivesse na mesma página. Então, qual foi uma das primeiras coisas que ela falou? É tipo, sabe, eu sei que ao longo dos anos foi difícil, mas eu quero que vocês saibam que Jared amava vocês e sempre quis ser amigo de vocês. Eu tô sentado lá, tipo, Eu tava olhando pra Shanna e eu fiquei tipo... A Shanna me disse pra não falar nada, então eu não falei. certo. eu pensei, vou ser legal só por causa do que está acontecendo. E as crianças são mais importantes. Mas naquele momento, eu só queria dizer, cala a boca porque você tá mentindo e não venha na minha casa com essa besteira e falar essas coisas idiotas pras crianças. Oh. A conversa meio que mudou de rumo.
Naquele momento, a Shanna mudou o rumo da conversa e disse: a gente só quer ter certeza de que. Ela disse isso. Ela falou: eu vou contar para as crianças o que aconteceu. E nós vamos abrir espaço para eles fazerem perguntas, porque as perguntas vão aparecer. Vamos manter tudo simples. Então, nós sentamos ao redor da minha mesa. Shanna contou para eles. As crianças tiveram seu momento e começaram a fazer perguntas. E eu abri espaço para as perguntas. Depois disso, eu continuei a conversa, porque Shanna estava chorando. E aí foi tipo, bom, o que vai acontecer tipo, com as nossas irmãzinhas? Nós sabe que eu tenho 2 irmãs. Então nós explicamos para eles, tranquilizamos eles. Assim, enquanto Kirsten estiver disponível e, sabe, a gente conseguir combinar horários e coisas assim, tipo, a gente leva vocês. E nós levamos as crianças para casa deles para que possam ver as irmãs delas ao longo dessas quase 2 semanas. Isso nos primeiros 3, 4 dias. Como foi isso quando você estava lá? Ben, mais uma coisa. Então ela sabia que a gente ia e avisamos ela antes. E ela mandou uma mensagem para Shanna e disse: bem, eu não sei se ela disse que iria ser breve, mas ela disse: está sendo tudo muito intenso agora. Então, sabe, a gente também avisou ela que, sabe, meus sogros estavam com a gente. Então a gente não queria incomodar. Então a gente ia ser breve. As crianças, elas fizeram. A Abigail fez tipo uma cesta inteira, uma cesta de presentes, tipo, aqui, fica com isso e isso é para as irmãzinhas delas e coisas assim. A gente chegou na casa. Os pais dela estavam lá, tinham 2 amigos lá, as crianças estavam brincando no jardim da frente. Não parecia nada demais, sabe? Nem parecia que ia estar afastando mais alguém. Até tivemos uma conversa com os pais dela. Os pais dela, a mãe dela era muito... Tipo, de novo, é uma especulação, mas parecia que ela não se importava com Jared porque eles são de Seattle. Certo? E ela simplesmente disse, sabe, coisas assim acontecem. Foi exatamente isso que saiu da boca dela. E ela estava sentada lá conversando com meus sogros. Mas aí ela meio que mudou completamente o assunto e a mãe dela começou a falar sobre, sabe, nós perdemos um dos nossos netos no Texas e foi aí que ela ficou emocionada. Mas não houve nenhuma menção a nada relacionado ao Jared. E então, quando contamos pra ela que a Kirsten tinha nos dito, tipo, sim, ela disse que estava sobrecarregada, então não queríamos incomodar nem ficar aqui por muito tempo. E a mãe dela só ficou com uma cara de total confusão. Foi estranho. Foi estranho. E agora, depois daquela coisa do funeral, sabe? Estamos fazendo as coisas do nosso jeito com as crianças. Ontem, Shanna fez as crianças escreverem cartas. E você sabe, nós as queimamos e pegamos as cinzas. Shanna levou as crianças para a praia para que pudessem enterrá-las. E, tipo, não neste fim de semana, mas no próximo, vamos fazer algo mais ou menos como uma celebração da vida e dar um tempo para a família da Shanna vir aqui para a Flórida, porque todos eles são de Utah. E todos nós vamos passar um tempo com as crianças e mostrar para elas, tipo, olha, vocês têm uma rede de apoio. Estamos todos aqui por vocês. Tipo, sabe? A gente gosta disso e isso vai ser o nosso normal, mais ou menos. Mas tem sido muito estranho. É super estranho o que aconteceu com ele. Eu não consigo, eu só consigo imaginar umas paradas estranhas. Mas com certeza, para alguém sair do carro, tipo, isso não faz sentido nenhum. Eu não entendo. Sim. É estranho, com certeza. Tudo pra mim, tudo é como se alguém estivesse lá esperando por ele e ele com certeza conhecia essa pessoa, 100%. Porque mesmo que estivesse na frente ou atrás dele, seja lá o que for, Se ele conhecia essas pessoas e estava prestes a ter problema, ele podia simplesmente dar ré no carro e cair fora dali. ou se eles estivessem atrás dele, era só ele pisar fundo, ou se eles estivessem a pé, ele podia ter pisado fundo. Sabe, eu tô aqui pensando em situações. Tipo, como eu lidaria com algo que pudesse me colocar em perigo? E eu tenho meu filho no banco de trás. De jeito nenhum. Não sei. Mas o que aconteceu com ele é estranho. A família dele, eles estão agindo como idiotas. Kirsten está sendo uma idiota agora. Tipo, eu simplesmente não gosto de nenhum deles agora. Eu estou mais focado em tentar criar uma rotina, não só para as crianças, mas também para Shanna. Porque ela está sobrecarregada no sentido de que está tentando absorver todas as emoções das crianças quando elas estão se sentindo sobrecarregadas. Tipo, elas estão tendo pesadelos, essas coisas. E eu já esperava por isso. Mas aí também tem certas coisas acontecendo, tipo, vamos fazer isso. E é como se não precisássemos mais fazer isso. Tipo, a gente não precisa mais fazer isso porque não tem mais divisão. Não existe mais esse negócio de ter que fazer do nosso jeito e pisar em ovos porque eles vão voltar para casa deles e lá é do jeito deles. Certo. Agora, é só do nosso jeito.
E eu tenho que lembrar a Shanna, tipo, ei, você precisa assumir isso, impor sua disciplina agora, porque é isso que as crianças vão aprender. E essa tem sido a parte mais difícil. As crianças, elas se recuperaram até que bem, porque não estão lá todos os dias. Então, elas não estão sendo bombardeadas por esse clima de luto todos os dias. Elas conseguiram seguir em frente e, tipo, a escola tem sido ótima, por ser uma escola particular e bem menor. A diretora da escola está envolvida e ela conhece as crianças. Ela as apresentou a uma conselheira de luto. E nós temos acesso a esse recurso por causa da escola. Sim. Nós temos acesso a esses professores e eles amam as crianças. Isso foi outra coisa que aconteceu. Kirsten ligou para a escola, falou com a diretora, literalmente gritou com ela por divulgar informações para os pais que nós mesmos demos para a escola. Nós avisamos eles. É tipo, olha, o pai da criança faleceu. Por favor, informem os professores para que eles possam repassar isso aos pais. Assim, os filhos deles não serão insensíveis com os nossos filhos. E assim, podemos preparar melhor nossos filhos, para que eles possam voltar à rotina de ir para a escola. Quando ela divulgou a carta, a diretora da escola, Kirsten, perdeu a cabeça. Ela gritou com ela, tipo, como você usa? Tipo, eu vou impor uma lei onde você não pode passar essa informação. E ela disse, eu vou processar a escola. Então, quando o diretor da escola nos contou sobre isso, a gente ficou tipo, o que diabos está acontecendo agora? Talvez são emoções, eu acho. Não sei, quer dizer... Eu não entendo, cara, eu não entendo. Muito disso. Eu diria que a única coisa com a qual eu tô preocupado é que eu não sei no que o Jared estava envolvido. Então, eu não sei se isso vai nos afetar de alguma forma, além de vir aqui conversar com vocês, a gente não se importa. Tá tudo bem, porque a gente não sabe de nada. Mas ao mesmo tempo, é tipo, já que a gente não sabe de nada, como isso afeta a minha família agora? E tem sido uma preocupação para os meus pais ou para os meus sogros, porque, tipo... Vocês são pessoas ricas. E tudo que tem a ver com Jared sempre foi mais ou menos assim. Ele não gosta da Shanna e todo o resto que eles lidaram era sobre dinheiro. Durante o divórcio, meus sogros pagaram a escola dele, pagaram a escola de todos os genros, porque ele só tem filhas. Certo, certo. E ele tentou processá-los, porque o estilo de vida dele estava prestes a mudar durante o divórcio. Então, é como muita coisa sobre ele e, pelo que eles sabem dele, ele era muito motivado por dinheiro nesse sentido. Qualquer coisa além disso, a gente simplesmente não sabe de nada. Como isso poderia afetar Shanna e as crianças? Eu não sei. Eu não sei se ele estava envolvido com algo relacionado a dinheiro. E agora, porque ele se foi, isso vai afetar Shanna de alguma forma? Sabe? Sim, eu gostaria de poder dizer que temos todas as respostas, mas não temos. Certo, todo mundo. Meio perdido agora. E tipo... Eu não sei mais nada que eu possa perguntar pra vocês, sabe? Quer dizer, se meu telefone estivesse me incomodando, eu poderia te dar alguma informação concreta sobre o que você sabe. Mas agora é isso, então... Mas, olha, muito obrigado por terem vindo. Eu sei que, sabe, não é o que ninguém quer fazer, vir passar o dia com a gente, mas, olha, a gente realmente agradece. Quem pode acreditar, a gente entende. Tipo, quando a Shanna me contou, ela disse, olha, um dos detetives acabou de me ligar e eles querem conversar com a gente. Então eu falei, bom, não posso agora. Eles são sempre bem-vindos. Eu perguntei, eles vêm até aqui? Porque vocês já vieram aqui antes e a gente tá logo ali. Eu achei que você tava falando do centro. Não, a gente vai ter que droga. De hora tempo. Sabe? Então é por isso que adiamos pra hoje. E o resto foi bem. Tipo, Shanna disse, bem, o que poderíamos dizer pra eles? Eu disse pra ela, tipo, a gente conta que sabe, que são as nossas interações com o Jared, né? Bom, o Kirsten tá sendo uma baita escrota agora. E como tem sido pra gente, como isso tem sido pra mim, isso só tem acontecido há 4 anos. Para a Shanna já faz uns 7, 8 anos e antes do divórcio foi tudo o que ela teve de enfrentar com ele. Certo. Então... Bem, como eu disse pra Shanna, a gente não sabe o que não sabe até saber. Então não sabemos o que vai ajudar e o que não vai. Certo. O fato é que estamos só tentando conhecer o Jared, porque se ele estava envolvido em alguma coisa, a única maneira de descobrir é conhecendo o histórico dele. Certo. Essas coisas, então. Certo. Mas a gente realmente aprecia ele. Com certeza, é isso aí. Vamos te acompanhar até a saída.